Muito bom, pessoal. Vamos começar agora o estudo sobre a matéria de contagem, tá? Tem alguns livros de matemática que esse conteúdo lá está escrito assim, como análise combinatória. É a mesma coisa, tá? Então hoje, nessa aula introdutória sobre contagem, nós vamos aprender algumas técnicas de contagem, em especial as duas fundamentais que estão mencionadas aí, né? Vou até fazer uma marcação aqui, ó. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Então vamos começar pelo princípio aditivo? Então vamos lá. O princípio aditivo da contagem, a definição dele é a seguinte, pessoal. Olha aí, ó. Sejam A e B dois conjuntos finitos e disjuntos. Isto é, a interseção entre esses conjuntos A e B é vazia. Não há elementos em comum, né, no conjunto A e no conjunto B. O princípio aditivo fala o seguinte, pessoal, que o número de elementos da união, da junção desses dois conjuntos é dada por essa expressão aqui, ó, tá? Lembrando que esse símbolo aqui é o símbolo da operação união, né? O número, essa letrinha N, significa número, quantidade. Quantidade, número de elementos da união de A com B. Basta nós pegarmos o número de elementos que o conjunto A tem e somarmos ao número de elementos que o conjunto B tem, viu? É uma soma simples. É isso que é a ideia do princípio aditivo na hora da gente contar objetos, tá? É uma soma simples. Então vamos começar aqui. Tem um exemplo muito simples para a gente já, né, sentir como é que é esse princípio da adição, desse princípio aditivo, tá? Olha esse problema. Um problema muito simples. Em uma entrevista realizada com alunos de um colégio, foi perguntado sobre qual a cor de preferência da blusa do uniforme, vermelho ou azul. Aí a pesquisa revelou assim, pessoal, 30 alunos disseram que preferem vermelho e 25 alunos disseram que preferem a cor azul. Olha a pergunta. Calcule o número total de entrevistados. Bom, se você bater o olho aí, você já está percebendo que o modo de calcular quantas pessoas foram entrevistadas, quantos alunos foram entrevistados, é só a gente somar, né, esses dois números, não é? É como se, tecnicamente, os alunos que escolheram a cor vermelha representam o conjunto A, e os alunos que escolheram a cor azul representam o conjunto B, né? Se 30 alunos disseram que preferem vermelho, é como se o número de elementos do conjunto A for igual a 30, tá? E se 25 alunos disseram que preferem a cor azul, é como se o número de elementos do conjunto B, que são os alunos que escolheram azul, é 25, né? Então, qual que é o número total de entrevistados? O total de entrevistados é a junção desses dois conjuntos, né? Dos alunos que responderam que gostam de vermelho, junto com os alunos que responderam que gostam de azul. Então, tecnicamente, né, a conta aqui seria o seguinte, ó, o número de elementos do conjunto A unido com o conjunto B, né, ou seja, as pessoas que votaram, né, em vermelho e os alunos que votaram em azul, é dado pelo número de elementos dos alunos que votaram vermelho, somado pelo número de elementos dos alunos que votaram azul. Ou seja, é fazermos 30 mais 25, ou seja, 55. Né? Então a resposta a essa pergunta é, qual que é o número total de entrevistados? São 55 alunos entrevistados. A gente utilizou aqui uma adição simples, viu? Então, o princípio aditivo na contagem, galera, é isso, tá? É a gente somar os elementos dos conjuntos envolvidos, caso a gente queira fazer a união deles, a junção deles, né? Veja que agora, nesse próximo definição que eu vou colocar para vocês, caso os conjuntos A e B, aí eles não sejam disjuntos. Olha o que diz aqui, ó. Sejam A e B dois conjuntos finitos e não disjuntos, sabe? Não disjuntos. O que é isso? Isto é, a interseção entre A e B não é vazia, né? O número de elementos da união de A e B é dada por essa expressão aqui, ó. Tá. Essa palavra interseção, né, é um conceito matemático que tem a ideia assim, ó, interseção de dois conjuntos. Caso a interseção entre dois conjuntos é formada pelos elementos que pertencem tanto ao primeiro quanto ao segundo conjunto simultaneamente, viu? Essa é a ideia. Olha o incremento a mais nesta adição, pessoal. Ó, o número de elementos da união de dois conjuntos vai ser dado por número de elementos do primeiro, somado com o número de elementos do segundo, subtraído, isso aqui é um ente a mais, né? Subtraído o número de elementos da interseção. Esse aqui é o princípio aditivo, galera, quando os dois conjuntos envolvidos, né? Quando a situação envolvida, a gente vai perceber que tem a presença de elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo.
Veja esse exemplo que eu vou colocar para vocês aqui, ó, que é mais um exemplo de aplicação desse princípio aditivo da contagem, mas agora vai apresentar uma certa interseção. Olha o enunciado aqui, ó, muito parecido com o primeiro caso, viu? Mas tem uma informação a mais. Aqui diz o seguinte, ó, em uma entrevista realizada com alunos de um colégio, foi perguntado sobre qual a cor de preferência da blusa do uniforme, vermelho ou azul. 30 alunos disseram que preferem vermelho, 25 alunos disseram que preferem a cor azul, e olha o incremento a mais, pessoal, e 15 alunos disseram que querem ambas as cores. Olha só, esses 15 alunos aqui, se a gente for chamar o conjunto vermelho, né, o conjunto dos alunos que preferem vermelho de A, e o conjunto dos alunos que preferem azul de B, esses 15 aqui, eles estão simultaneamente dentro do A e do B, porque são 15 alunos que preferem ambas as cores, né? Isso aqui, então, amados, essa expressão ambas as cores dá a ideia da matemática da interseção, viu? Interseção, tá? A interseção de A com B. Então, voltando se a gente aplicar agora, né, a fórmula, olha o que eu estou perguntando para vocês. Calcule o número total de entrevistados, né? Bom, então aqui vai ser o número de alunos que pertencem ao conjunto A, que são os alunos que gostam de vermelho, são 30. O número de alunos que pertencem ao conjunto B, alunos que gostam de azul, são 25. Agora, o número de alunos que pertencem à interseção de A com B, ou seja, alunos que gostam, né, tanto da cor vermelha quanto da cor azul, é 15. Olha lá. Então, como é que fica agora o número de elementos de A unido com B? Ou seja, quantos alunos foram entrevistados e que responderam que gostam da cor vermelha ou da cor azul, né? Qual é o total de entrevistados? A formulazinha que eu mostrei agora para vocês fala o seguinte, ó, é o número de elementos do A somado com o número de elementos do B, subtraído o número de elementos da interseção de A com B, tá bom? Então o princípio aditivo já nos revela aqui a resposta, ó. Então, a união de A com B, ou seja, o total de entrevistados, né, que responderam às perguntas que gostam ou não de vermelho e azul. Quantos alunos gostam de vermelho, que é o A? 30. Quantos alunos que gostam do azul, que é o B? 25. Agora, menos quantos alunos disseram que gostam dos dois, né, da interseção? Ah lá, ó, 15. Aí, ó. Então, se você fizer essa adição aqui, ó, 30 mais 25 dá 55, 55 menos 15 dá 40. Olha aí, ó. Nesse caso agora, foram 40 alunos entrevistados, né? Não foi simplesmente somar 30 mais 25 mais 15, não foi, né? A ideia aqui foi a gente subtrair esses alunos da interseção. Uma maneira técnica de você ver essa resolução aqui também, deixa eu até mudar a cor aqui do meu pincel, do lápis, é assim, ó, alguns professores gostam de ensinar os alunos a resolverem esse problema usando o diagrama de Venn, né? É tipo assim, ó, usando dois desenhos, faça uma região fechada. Essa região fechada significa o conjunto A. Faça uma outra região fechada também com uma interseção com a primeira, a gente pode chamar de B. E aí a gente agora vai preencher nas três regiões formadas. Olha, nessa parte aqui do A, nessa que tem os dois, é a interseção, e nessa que tem o B, nós vamos distribuir esses números 30, 25 e 15. Normalmente a gente começa a colocar os números aqui da interseção, né? 15. São 15 alunos que responderam que gostam do vermelho e do azul, né? Que estão no A e no B, né? Aí agora de eu colocar aqui, o autor falou que são 25 alunos que preferem a cor azul. Eu venho na região aqui da cor azul, que é o B, como já tem 15 e 25 disseram que preferem azul, já tem 15, olha, 25 menos 15 é 10. Aí a gente põe 10 aqui, ó. Veja que dentro da região azul, né? Da região B, que é os alunos que gostam do azul, tem 25 alunos, né? 15 aqui no meio e mais 10, né? E quem gostam da cor vermelha são 30. Aí a gente vem aqui na região do vermelho, que é o A, já tem 15, né? E 30 falaram que gostam de vermelho, já tem 15. Então, 30 menos 15, 15 novamente, né? Veja que 15 aqui de fora com 15 aqui de dentro dá 30. São os alunos que gostam do azul. E se você for somar, né, esses três números, vai dar 40, né? Olha, 15 mais 15, 30, 30 mais 10, 40. Aqui estão distribuídos os alunos que responderam essa pergunta, né? Responderam essa enquete, essa entrevista, né? Olha aí, uma outra maneira de contar também. Aqui a gente não usou muito a ideia do princípio aditivo de contagem. Aqui a gente foi mais pela lógica, né? Mas tem a mesma pegada, tá bom? Então esse é o princípio aditivo da contagem, tá, pessoal? Quando a gente observa os eventos, né? E a gente soma os elementos individuais de cada evento, com exceção desse caso aqui que a gente subtrai, né?
subtrai A intersecção com B, caso aquele fenômeno lá onde a gente está analisando haja interseção, caso tenha pessoas, elementos que pertencem ao primeiro ou ao segundo conjunto ao mesmo tempo, tá? E essa ideia aqui, pessoal, só vale para 2 conjuntos, viu? Se forem para 3, 4 ou mais, muda poucas coisas, mas a gente não vai abordar nessa aula de hoje esse assunto para 3 ou mais não, tá? Vai ficar para uma próxima, tá bom? Então esse foi o princípio aditivo da contagem. A gente, na hora de contar, a gente soma, né, os elementos. Agora tem um próximo conceito, que inclusive nos livros é chamado de princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, viu? Bom, a palavra multiplicativo já dá a ideia de multiplicação, né, pessoal? Eu vou iniciar com um exemplo aqui, antes da gente, assim, nos apropriar do conceito. Eu coloquei esse exemplo para a gente começar a perceber esse princípio multiplicativo. Eu quero que você sinta a diferença do princípio aditivo desse multiplicativo que eu vou te ensinar. Você vai ver que não dá para usar aqui uma soma simples para responder essa pergunta, como é o caso do princípio aditivo. Não dá. Olha só o problema aqui, a Joana, tá? O problema aqui consiste no seguinte, deixa eu voltar com a cor vermelha, para ficar mais padrão. Aí, Joana pretende sair com algumas amigas e para escolher a roupa que usará, ela separou, olha, note bem, 2 saias, né, e 3 blusas. É como se as saias fossem um conjunto A e blusas fosse um conjunto B, tá bom? Como se fosse assim, né? Veja então que ela separou 2 saias e 3 blusas. Olha a pergunta, de quantas maneiras distintas ela pode se arrumar para sair? Olha só. Bem, quantas maneiras distintas a Joana pode se arrumar? Ela vai ter que vestir uma saia e uma blusa para poder sair. Veja que não é simplesmente somar o 2 com o 3, né, gente? 2 mais 3 é 5, né? Ela não tem 5 maneiras de sair com as amigas, né, nessas condições. Por que não tem? Eu fiz um desenho aqui para ilustrar isso. Olha esse desenho. Você está vendo aqui o desenho de 2 saias, está aqui na coluna, né? Imagina que essa aqui seja a saia 1 e a saia 2. E você também está vendo agora na linha, na primeira linha na parte superior, você está vendo 3 blusas. É como se essa primeira blusa fosse a blusa Azinho, a outra a blusa Bzinho e a terceira a blusa Czinho. Como se fosse isso, né? Aqui na região mais abaixo já estão as combinações dos looks, né? A maneira como a Joana ela vai se arrumar para sair. Ela vai ter que escolher uma blusa e uma saia. Veja quantas formatações distintas, né, a Joana pode escolher para ela sair vestida com as amigas. Olha. Tá vendo aí? Se você for contar, você vai estar contando 6, né? 6 combinações. E 6 não é o resultado de somar 2 mais 3. Então aqui nós não podemos usar o princípio aditivo pelo seguinte fato, né? A Joana, que é a pessoa envolvida aqui, ela não pode escolher exclusivamente um item daqui e um outro item do outro conjunto. Porque a Joana ela vai ter que escolher um elemento de cada simultaneamente e não separadamente. A Joana não vai poder sair, por exemplo, só com uma saia, sem blusa. Não, ela vai ficar pelada, né? A Joana não pode. E nem também ir só com uma blusa e não sair com saia. Não pode, né? Senão ela pode até ser presa, né? Dependendo do jeito da situação. Coitada da Joana. Então, para ela sair, ela vai ter que estar utilizando um elemento do primeiro conjunto e um elemento do segundo conjunto. Isso não acontecia no exemplo anterior, né? Que os alunos estavam escolhendo a cor da camiseta, né? Ou era uma ou era outra, né? Enquanto que aqui não, aqui a Joana vai ter que usar um elemento de cada. Então, a própria natureza do problema nos impede de usar o princípio aditivo, tá? E você está vendo que o resultado é 6, né? 6, né? Tem o número 2 e o número 3. O princípio chama princípio multiplicativo, multiplicação. Esse 6 apareceu, pessoal, por causa de 2 vezes 3. E não 2 mais 3. E sim 2 vezes 3. E faz sentido, né? Olha, por exemplo, a questão da saia. Eu estou colocando como número 1, né? Então a saia 1 ela pode ser combinada com a blusa A saia 1 pode ser combinada com a blusa B e a saia 1 com a blusa C. Isso aqui são 3 modos dela sair vestida com a saia 1, né? São 3 modos distintos dela sair vestida com a saia 1. E com a saia 2, ela também pode combinar a saia 2 com a blusa a saia 2 com a blusa B e a saia 2 com a blusa C. Veja que com a saia 2 ela tem novamente 3 looks, né? Então com a saia 1 ela tem 3 possibilidades e com a saia 2 ela também tem 3 possibilidades. Então ela tem 2 vezes 3 possibilidades para sair, né?
realmente, basta a gente fazer aqui 2 vezes 3, né? Que dá 6. Ou invertendo, né, gente? 3 vezes 2 também, né? A ordem não alteraria aqui, não. Então veja que para contar a quantidade de modos que a Joana precisava se arrumar para sair, né? Para contar isso, nós usamos uma multiplicação, né? Essa é a ideia do princípio multiplicativo, viu? Eu vou mudar a tela aqui e vou te apresentar um outro problema. Veja que esse daqui a gente resolveu meio que desenhando, né? Nós criamos uma tabelinha para responder, né? Tem uma outra maneira também de responder isso, que é fazendo um diagrama de árvores, tá? Ou de raízes, né? Já vi essa expressão em alguns livros. Eu vou mudar a tela aqui e vou mostrar para vocês, tá? Tá aí, pessoal, mudei de tela. Vou apresentar para vocês agora um outro problema. Olha só, que a gente vai também usar essa ideia do princípio multiplicativo. Ó, em determinado restaurante, o cardápio apresenta 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada, salsichão. 4 pratos quentes, acompanhados de 2 saladas, verde e russa, tá? E também ainda com 3 sobremesas: sorvete, Romeu e Julieta, frutas. Tá bom, então assim é a composição do cardápio desse restaurante, né? Olha a pergunta: de quantas maneiras diferentes um cliente pode se servir consumindo um prato, uma salada e uma sobremesa? Um prato, uma salada e uma sobremesa. Ó, um prato, que aí está se referindo ao prato quente, existem 4 escolhas, né, para a pessoa fazer. Né? Para escolher um prato quente, a pessoa vai escolher uma entre 4 disponíveis. Né? Isso é para o prato. Aí, escolher o prato, agora vai escolher a salada. Quando a gente vem para a salada, já são 2 opções disponíveis para a pessoa escolher a salada, né? Certo, então escolheu o prato, escolheu a salada, agora a pessoa vai escolher uma sobremesa. A gente vem na sobremesa e há 3 sobremesas disponíveis. Então note bem, 4, 2 e 3. Nós novamente não vamos usar o princípio aditivo, não é somar 4 mais 2 mais 3 vai dar 9, não é. A quantidade de opções que a pessoa tem aqui é bem superior a isso. Não é simplesmente somar, por quê? Porque na escolha que a pessoa vai fazer, ela não vai escolher exclusivamente um item na escolha toda. Ela vai escolher 3 itens. Uma escolha de cada, né? Então não pode usar o princípio aditivo num exercício como esse, né? Em que a formatação da escolha envolve um elemento de todos os conjuntos envolvidos. Quando isso acontecer, a gente vai ter que usar o princípio multiplicativo, né? E você vai ver que esse diagrama que eu fiz aqui, esse diagrama de árvore ou de raízes, lembra aí, né? Aí tá lembrando raízes, né? Se isso aí tivesse invertido, estaria como se fossem ramos de árvores, né? Por isso que o pessoal utiliza esse nome. Dá a ideia, né? Dos agrupamentos, das formatações que a pessoa pode escolher. Por exemplo, se a pessoa escolher o prato frango, né? O prato quente frango, na escolha do frango, ela tem 2 opções para escolher a salada, né? Suponha que ela escolha a salada verde. Aí na escolha dessa salada verde, que já escolheu o frango, aí ela tem 3 opções, né, para escolher a sobremesa: sorvete, Romeu e Julieta, frutas, né? E veja que se repete assim em qualquer formatação de escolha que a pessoa for fazer, né? Se ela vai escolher peixe, ela tem 2 opções de salada. Cada salada que ela tem de escolher, ela tem 3 opções de sobremesa, né? E assim se dá com todas as formatações, né? Então veja só, para escolher um prato, a pessoa tem 4 possibilidades. Escolher o prato, vezes, agora ela vai escolher a salada, e a pessoa tem 2 opções de salada. Escolheu o prato, escolheu a salada, agora vai escolher a sobremesa, 3. Aí, ó, se a gente fizer essa multiplicação aqui, vai dar 24, né? 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Existem 24 formatações, né? 24 modos diferentes da pessoa montar um prato observando esse cardápio, né? Se a gente fosse seguir as linhas, né, desse diagrama de árvore ou diagrama de raiz, nós vamos conseguir visualizar uma formatação. Por exemplo, essa linha que eu vou colocar para vocês aqui, ó, saindo do cardápio, vindo para a carne, da carne vindo para a salada russa e da salada russa vindo para Romeu e Julieta. Aí, ó, essa linha aqui, né, esses 3 segmentos de reta, significam uma formatação de escolha. A pessoa escolheu carne assada, salada russa e sobremesa Romeu e Julieta, né? Se eu vir aqui e traçar essa outra linha aqui, ó, que vai para as frutas, aí eu já tenho uma formatação nova. A pessoa com essa outra linha aqui,
significa que ela escolheu carne assada, salada russa e fruta, né, de sobremesa. Não é igual à escolha anterior porque está diferente aqui da sobremesa, né? Não é uma escolha distinta. Cada linha desse diagrama de árvores aqui, desse diagrama de raízes, representa uma escolha. Se a gente for contar todos os conjuntos de linhas que tem, vai dar 24 linhas, viu? Se você tiver, depois que você estiver curioso, para o vídeo aí, para você poder contar, né? Você vai traçar cada linha de cada distância aqui das escolhas, vai ser uma formatação de cardápio que a pessoa vai escolher, tá? Um tipo de prato. Você vai ver que vão ser 24 linhas no total, formando aí a escolha da pessoa, né? Tá vendo aí a ideia do princípio multiplicativo? Agora, depois desses dois exemplos, eu vou então formatar para vocês o conceito mesmo, tá? Que a gente encontra nos livros, viu? Eu vou mudar a tela aqui agora e a gente vai ver isso. Vamos lá. Muito bom, pessoal. Então eu extraí esse conceito que já está aparecendo nessa nova tela, tá? Extraí do livro A Matemática do Ensino Médio, volume 2, da Sociedade Brasileira de Matemática, da SBM. Lá está escrito assim, ó, a ideia do princípio multiplicativo, que é a mesma coisa do princípio fundamental da contagem, PFC. Lá diz assim, ó, se há X modos de tomar uma decisão D1 e, tomada a decisão D1, há Y modos de tomar a decisão D2, então o número de modos de tomar sucessivamente as duas decisões D1 e D2 é X vezes Y. Tá vendo aí? Nós estamos vendo a multiplicação de dois números, né, que estão relacionados pelas letras X e Y, dois números naturais. Veja que o princípio multiplicativo, pelo próprio nome já dá, é um princípio que a gente multiplica os números envolvidos para a gente conseguir visualizar todas as possibilidades possíveis, né, daquele fenômeno estudado, viu? Vamos a um exemplo em que a gente vai usar esse princípio agora. Mais um exemplo, né? Olha aqui, ó. Quantos são os números de 3 algarismos distintos que podemos formar usando os algarismos 2, 5, 6 e 8? Quantos deles são maiores que 500? Então veja, olha as decisões das quais a gente vai ter que tomar aqui, ó. Os números formados devem ter 3 algarismos. Tá bom. E ainda devem ser algarismos distintos. Ou seja, não pode repetir, né, o algarismo lá na casa que a gente for montar o número, né? Gente, um número com 3 algarismos, ele é formado aqui, eu vou colocar 3 tracinhos que vão representar exatamente as classes, né? As classes numéricas desses números, ó. A primeira casa aqui, eu vou colocar a letrinha C, é a chamada casa das centenas, né? A segunda casa aqui, eu vou colocar a letrinha D, é a casa das dezenas. E a última casa aqui, eu vou colocar a letrinha U, que é a casa das unidades. É assim que um número com 3 algarismos ele é formatado, né? Ele tem a casa das centenas, dezenas e unidades. Muito bom. Eu vou agora começar a preencher aqui pela casa das centenas, tá? Para eu visualizar quantos números tem no total, né? Como eu não preenchi nenhuma casa ainda, a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: quantas opções de algarismos podem entrar aqui na casa das centenas, né? Quantas opções de algarismos podem entrar aqui na casa das centenas? Se você for contar comigo, você vai estar visualizando que tem 4 opções, né, gente? Tem o algarismo 2, o 5, o 6 e o 8. 4 opções. Eu coloco o número 4 aqui, ó, tá? Esse número 4 aqui está me relacionando quantas opções a gente tem, né? Para colocar um algarismo aqui na casa das centenas. Nós temos 4 opções, porque são 4, né, algarismos disponíveis. Agora, tomada essa decisão, né, de colocar na casa das centenas, eu vou agora para a próxima casa, que é das dezenas, né? Veja que essa palavra distintos, eu preciso pensar nessa palavra, né? Quantos algarismos eu tenho agora para eu colocar nesta segunda casa? Dos 4 algarismos que existem, eu já usei um para colocar aqui nas centenas. Então não tem 4 opções novamente, só tem 3, né? Eu venho e coloco o número 3 aqui, ó. Esse número 3 significam 3 opções disponíveis. Você entendeu a ideia? Por que é 3, né? Ó, vou te explicar de novo. Aqui no comecinho eu coloquei 4 porque tinha 4 opções, né? Aí, quando a gente vai preencher com algum algarismo, eu vou agora na próxima decisão, eu não tenho mais aquele algarismo que eu coloquei na primeira disponível. Por exemplo, eu poderia ter escolhido colocar o número 8 aqui, ó, aí seria os números na casa dos 800, né? Aí, se eu tivesse colocado o 8 aqui,
Nesta outra casa, o 8 não estaria disponível, né? Porque os algarismos têm que ser distintos, têm que ser diferentes. Então, o mesmo algarismo não pode repetir, viu? Por isso que é 3, né? Perde uma opção, né? E seguindo essa ideia, eu agora vou para a última casa, que é das unidades. Eu tinha 4 opções, aí gastei uma para centenas, gastei outra, qualquer um deles, né, que estivessem sobrando, gastei outra para as dezenas. Quantas opções sobraram para eu colocar aqui e aí terminar o probleminha? Ah, sobraram 2, né? Aí, resolveu. Agora é só a gente multiplicar essas quantidades de opções aqui, ó. A gente vai encontrar o valor 24, né? Existem 24 números com 3 algarismos formados por todos essas opções aí. Se a gente fosse começar agora a enumerar um por um, se a gente fosse enumerar um por um, naturalmente seria interessante a gente colocar em ordem crescente, né? O menor número possível que dá para formar é com os 3 menores algarismos, né? Daria para formar o número 256, era um deles, né? O próximo seria 265, né? Eu só troquei de posição os dois aqui, né? Aí já formei um número novo, né? O próximo seria 268. Ah, não. 258, né? Deixa eu usar uma borrachinha aqui, ó. O que eu estou escrevendo aqui? Eu estou escrevendo o número por número, tá? Ó, 200 e... então 58 vinha antes do 265, né? Deixa eu corrigir aqui, ó. Deixa eu apagar esses aqui. Estou tentando colocar os números em ordem crescente, tá? Então, vou voltar para cá. Aí, ó. Então, 256 é o primeiro, 258, né, porque o 8 também está disponível, né, é o segundo. Aí agora vem 265, depois 268, aí agora vem 285 e depois 286. Pronto. Começando com 200, eu já esgotei as possibilidades, né? Na casa dos 200 deu para fazer só 6, né? Aí depois da casa dos 200, seguindo a ordem crescente, aí eu vou para a casa dos 500 agora, né? Então, o primeiro número na casa dos 500 pode ser o 526. Ah lá, usei o 5, o 2 e o 6. Aí depois o 528, né? É o próximo. Agora eu vou mudar aqui a posição do 2, vai entrar o 6 no lugar. Vai ficar 565. Não pode ser 565, né? Porque eu coloquei o 5 duas vezes, né? Não pode. Não pode repetir. Deixa eu apagar esse 5 aqui, ó. Então 562, né, que tem que entrar ali, não é? Aí, ó. 562, depois 568, pronto. Agora vai na casa dos 580. 582, né? 586. 586, pronto. Não dá mais para eu formar algum número na casa dos 500, né? Já formatei aí, ó, 6, né? 6 números. Depois da casa dos 500, vai para a casa dos 600. Isso eu estou fazendo um por um, né? Então vamos lá, na casa dos 600. O primeiro número na casa dos 600 é o 625. Aí depois do 625 é o 628. Pronto. Depois do 628 é o 652. Depois é o 658. Opa! O 6 aqui não está querendo sair, não. Deixa eu usar a borrachinha aqui para escrever bonitinho. Aí, ó. 600 e... Qual é o valor que eu falei? 58, né? 658. Aí depois é o 682 e, por final, 685. Acabou. Na casa dos 600 é esse 6 aí, né? E para finalizar, os maiores, na casa dos 800, o primeiro na casa dos 800 é o 825, depois é o 826, depois é o 852, 856, tá vendo que eu estou variando os números, né? Aí depois vem 862 e 865. Esse é o maior número que dá para fazer. E aí finalizou. Mais 6 números, né? Veja que se a gente for contar um por um aqui, ó, vai dar 24. 24, né? E essa contagem nossa nos ajuda a responder a outra pergunta que eu fiz para vocês, ó. Quantos deles são maiores que 500, né? Veja que maiores que 500 estão exatamente nessas 3 últimas colunas, né? Aqui tem 6, aqui tem mais 6 e aqui tem mais 6, né? 6 mais 6 mais 6 dão 18 números, né? 18 números. Mas veja que a gente podia também encontrar esse 18 usando essa mesma ideia do princípio fundamental da contagem, né? A gente pode usar essa mesma ideia. Aqui, ó. Vou colocar 3 tracinhos, né? Na casa das centenas, na casa das dezenas e na casa das unidades.
Ó, na casa das centenas, né? Das centenas. Veja que a gente pode usar apenas 3 opções, não é, pessoal? Ó, tem que ser só o 5, ou o 6, ou o 8, né? 3 opções apenas. Olha lá, ó. 3 opções que disponíveis para nós, né? A opção 2 não pode entrar aqui, né? Porque se entrar a opção 2 aqui, aí o número não fica maior que 500. Você tá vendo? Né? 3 opções. Agora vamos na casa das dezenas. Na casa das dezenas não importa, né? Pode entrar qualquer algarismo, né? Dos 4 que tinha, eu gastei 1 para entrar aqui, então eu ainda tenho agora 3 opções, né? Eu já gastei 1 para colocar aqui, né? Então dos 4, gastei 1, sobrou 3. E na casa das unidades vai me restar somente 2, né? Porque eu já gastei 2 números nas 2 primeiras casas. Multiplica esses 3 valores agora. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, quanto que deu? 18. Aí, ó, mesma coisa que a gente contar um por um, né? Tá vendo que a técnica do princípio multiplicativo nos ajuda, né? A gente contar os agrupamentos sem precisar fazer um por um. Olha que legal, né? Eu tenho aqui um último exercício para a gente treinar, ó. Uma moeda possui 2 faces. Face cara, vamos usar a letrinha K, e face coroa, vamos usar a letrinha C. Lança-se uma moeda, note bem, 3 vezes. Tem o primeiro, segundo e terceiro lançamento. Quantos são os resultados possíveis? Quais são estes resultados, né? Vamos pensar nisso? Quantos são? Bom, note bem, não são 3 lançamentos, né? Então vou colocar aqui, ó, letrinha C para representar o primeiro lançamento, letrinha C para representar o segundo lançamento e letrinha C para representar o terceiro lançamento, viu? Então vou colocar aqui, ó, primeiro, tá? Vou colocar aqui, ó, segundo e vou colocar aqui, ó, terceiro lançamento. Para o primeiro lançamento, quantos resultados podem figurar, podem aparecer no primeiro lançamento, pessoal? Quantos, né? Ué, você vai lançar uma moeda, cara e coroa, são 2, né? 2 resultados. Pode apresentar aqui, ó, 2 resultados, viu? Ok, lançou a moeda no primeiro. Vai lançar agora a moeda no segundo caso. Lançar a moeda no segundo caso, quantos resultados podem aparecer? Você vai concordar comigo que novamente são 2, né? Pode aparecer cara ou coroa. O resultado que apareceu no primeiro lançamento não interfere no do segundo lançamento. Interessante isso, né? Muito bom. E no terceiro lançamento, quantos resultados podem aparecer? Novamente 2, né? Que pode aparecer a face cara ou pode aparecer a face coroa. Aí resolveu, né? Se você agora multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, você vai encontrar 8, né? 8 resultados, né, possíveis. Pronto. Aí a outra pergunta é quais são eles? Olha, quais são eles? São 8, né? Então vamos ver quais são. Vamos usar a letrinha K para cara e a letrinha C para coroa. Olha quais são eles. Podia sair a face cara no primeiro, podia sair a face cara no segundo e podia sair a face cara no terceiro. Não podia? Cara, cara, cara. Podia, não podia? Podia. Então esse aí é uma formatação. Olha um outro. Cara, aí vem cara no segundo, aí pode ser, ó, coroa no terceiro, né? Pode ser agora cara no primeiro, coroa, né, no segundo e cara no terceiro, não pode? Pode. Pode ser esse aqui também, né? Ó, pode sair, eu vou escolher aqui sair a face coroa, né, no primeiro lançamento. Deixa eu escolher, cadê minha borrachinha? Não, era a borrachinha. Aí, ó. Pode sair esse daqui também, ó. Agora vamos para a caneta. Ó, sai a face coroa no primeiro, cara no segundo, cara no terceiro, né? Pode, não é? Veja que essas 3 formatações aqui que eu escolhi, a face cara saiu 2 vezes, a face coroa saiu uma só, né? Muito bom. Até agora já deram 4, não deu? Pode também ter isso aqui, ó. Sair a face cara no primeiro, coroa no segundo, coroa no terceiro, não pode? Também pode ser esse daqui, ó. Coroa no primeiro, cara no segundo, coroa no terceiro. Aí, ó, coroa, coroa, cara, ó. E para eu olhar aqui, a última formatação, pode sair coroa, coroa, coroa. Acabou. Não tem mais, né? Olha quantos que deram. Deram 8 resultados, né? É o mesmo número que a gente obteve utilizando o princípio multiplicativo da contagem, tá bom? Então esses foram alguns exemplos, tá? Eu vou produzir mais vídeos aqui para vocês, com exemplos mais complexos, com dicas importantes e fundamentais, tá? Para você se sair bem nessa matéria. E tem outras coisas mais, tá? Associado ao conteúdo de contagem. Até uma próxima aula, pessoal. Até mais.